Mas depois ele fala que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Eu quero que você entenda isso. Um nome acima de todo nome, acima de nome de qualquer coisa ruim, para que diante deste nome, que é o Senhor Jesus Cristo, se dobre todos os joelhos em quais níveis? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Olha como Ele é grande. Eu vejo as pessoas com medo do diabo ainda, porque não enxergaram a grandeza do nome de Jesus. Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Acredita nisso? Por isso o crente que crê, ele tem que andar corajoso, animado, não é? Seja lá diante de quais lutas e adversidades sejam. Será que você acredita ou não? Porque quem não acredita vai ficar meio assim parado, temeroso. É capaz de pegar uma rosinha ungida e acreditar mais nela do que no nome de Jesus. Mas quem descobriu quem Jesus Cristo é, o nome que Ele tem, Ele disse assim depois da sua ressurreição: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tudo foi dado a Ele. Vai agora em meu nome, realize a obra. Então eu ainda penso que o crente não entendeu e não enxergou a grandeza de quem é Jesus Cristo. Acredita nisso? Mas vamos lá, abra a sua Bíblia em João capítulo 6 e vamos ler a partir do versículo 28, mas a tônica é o versículo 35. Então João capítulo 6, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Tem pessoas que querem realizar as obras de Deus, e então elas perguntam para Jesus: o que eu tenho que fazer para realizar as obras de Deus? Elas pensavam assim. Jesus ia dizer: faz isso, isso e aquilo, corra para lá, corra para cá. Mas Jesus respondeu que elas não queriam ouvir, porque a gente pensa que fazer a obra de Deus é viver numa correria o tempo todo. Agora olha o que é a obra de Deus. Jesus Cristo disse: a obra de Deus é essa. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Então revelou o coração de quem perguntava. Olha o que eles disseram. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Este povo andava em busca de ver coisas, de ver sinais. Se eles não vissem nada, eles não creriam. E Jesus respondeu, olha lá, vou ler de novo o 30. Então lhes disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: Deus de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: é verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Vamos orar. Senhor, que estamos diante de uma poderosa declaração de Jesus, muito grande, além da capacidade humana, Senhor. Assim abra o nosso entendimento nessa simples palavra, que vamos focalizar centralizando a ceia. Abra o nosso entendimento. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Um povo quer fazer a obra de Deus. Eles acham que a obra de Deus é uma grande atividade, é correr atrás de um monte de coisas. E a resposta que Jesus dá não agrada a eles. Jesus disse: olha, a obra de Deus é que vocês acreditem naquele pelo qual Ele foi enviado. Então a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. A coisa maior que nós podemos fazer na vida de uma pessoa é levá-la a crer em Jesus Cristo. Não é a cura do corpo, não é sair do vermelho, não é arrumar um emprego, não é isso. Porque ela crendo em Cristo, ela vai ter a vida eterna. É isso que Ele garante.
Então a maior obra não é atrair as pessoas para si, não é aparecer nas vitrines evangélicas, não é ser grande pregador. A coisa maior que tem, se uma pessoa muito pequena aos olhos do homem conseguir, através de um pequeno testemunho, de uma palavra, levar alguém a crer, como diz a Escritura, em Jesus Cristo, esta pessoa é grande diante de Deus. Pode não ser diante do homem, mas é diante de Deus. Então esse povo ficou meio frustrado, porque eles queriam atividade, faz isso, faz aquilo, e Jesus falou, vocês têm que acreditar. Aí eles mostraram o coração deles. Então, mostra, faz um sinal aí, mostra alguma coisa. Nós não acreditamos, mostra alguma coisa. Então nós vemos hoje muita gente atrás de ver, sentir, tocar, querem evidência, não consegue crer se não ver, né? Aí eles citaram um texto do Velho Testamento. Olha, lá na Velha Aliança caiu um maná do céu, nossos pais comeram. Aí Jesus faz uma grande declaração. Eu quero associar a ceia de hoje. Jesus disse, olha, aquele pão que eles comeram e morreram, mas o pão de Deus que vem do céu, que era Jesus Cristo, esse vem e dá vida ao mundo. E depois Jesus faz uma grande declaração. Ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, olha, eu vou falar uma coisa espiritual para você. Eu não vou falar como resolver o seu problema, mas vou falar uma coisa espiritual. O que é o pão que nós comemos? Você vai lá, come aquele arroz e feijão, aquela batatinha, né? Aquele Mac, né? Sim ou não? Os caras tudo assim. E quando você ingere aquilo, cai aqui nessa indústria que você tem aqui no seu estômago, e é feito aquele metabolismo todo de digestão, e tudo aquilo que você comeu se transforma na tua própria carne, traz toda a alimentação para o seu corpo, para os seus músculos e nervos e ossos, e aquilo que você ingeriu se transforma em você. Sim ou não? Passa por aquele metabolismo no seu estômago, aquilo que tem que ser expelido vai ser, mas aquilo que é bom o teu corpo absorve, e aquilo que você comeu se transforma na tua própria carne. Sim ou não? Sim, se transforma na tua própria carne. Agora, o que Jesus Cristo está querendo dizer quando ele diz que ele é o pão de Deus? O pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. O que ele quer mostrar quando ele diz que aquele que comer deste pão, nós vamos ver, ele vai gozar de uma vida eterna. Aquele pão que caiu do céu, que era o maná na Velha Aliança, eles comeram, porém morreram. Mas o pão de Deus que desce do céu, ele vai dar vida ao mundo, e aquele que comer dele vai ter uma vida eterna. Então, todo culto de ceia eu trago uma palavra sobre a ceia. Você já ouviu bastante disso. Então chega ali em Coríntios 11, Paulo fala, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia é mostrar o que Cristo fez na cruz, na sua morte. Mas hoje eu gostaria de mostrar sobre como Deus implanta a natureza dele em nós. Você é um crente nascido de novo, sim ou não? Então todo crente nascido de novo, ele traz uma natureza divina implantada no espírito dele através do novo nascimento. Você pode achar isso meio estranho, mas foi uma forma de Deus trazer para dentro de nós algo semelhante a ele, aquilo que Adão perdeu no princípio. Quando Deus soprou sobre Adão, ele se tornou alma vivente. Então você vai participar deste pão, deste cálice, e você vai introduzir esses elementos. Esses elementos não são milagrosos, não tem nada dourado, ungido, que vai mudar a tua vida ou vai te curar. Isso aqui é só um símbolo. Mas quando você introduz isso dentro de você, o que esses elementos se transformam? No teu próprio sangue, na tua própria carne, se transformam em você mesmo. Está bem claro isso, nosso amigo? Então, quando eu creio em Cristo, eu me alimento de Cristo, conforme nós vamos ler, então eu me torno um. A natureza de Cristo é
implantada dentro de mim, no meu espírito, no meu coração. O novo homem está vivo dentro de mim, o homem interior do coração, como a palavra de Deus diz. E se não fosse a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, isso não poderia acontecer a nenhum que cresce nele, mas porque ele morreu, então ele transfere isso para todo aquele que crê nele de todo o coração. Então, entre outras coisas que temos falado, a ceia do Senhor também é trazer à memória que Deus, ele pôs em nós a natureza divina. A eternidade já está dentro de nós, a vida eterna está dentro de nós agora. Nós já somos os herdeiros e filhos de Deus legítimos, gerados pelo Espírito Santo. E a ceia também expressa isso. Por isso que, conforme temos dito sempre, esse monte de nome de ceia, ceia da volta por cima, ceia da virada, ceia da conquista, ceia da prosperidade, isso não existe. Não existe isso, não é ceia. É nomes de ceia inventado. Porque o verdadeiro significado da ceia é anunciar o que Cristo fez, anunciar a morte dele, o que ele conquistou para nós na sua morte na cruz, e quais os benefícios da sua morte a nosso favor. Então é anunciar mesmo a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então vamos continuar a leitura desse capítulo 6. Versículo 35: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Agora ele revela uma coisa interessante. Olha o que ele fala, versículo 37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então é o Pai que dá, é o Pai que traz a pessoa Jesus Cristo, é o Pai que dá a pessoa Jesus Cristo. Deus tem uma grande prioridade, Ele é Deus. Então Jesus Cristo fala: aquele que o Pai me dá, o que vai acontecer com esse que o Pai dá a ele? Olha lá: esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Então tem uma grande obra de Deus no coração de uma pessoa, até que ela vem trazida pelo próprio Deus ao Senhor Jesus Cristo. E quando essa pessoa vai a Jesus, de maneira nenhuma Jesus vai lançá-la fora. É isso que o crente precisa entender. O crente é cheio de falhas, ele comete falha. A primeira sensação que vem é que ele foi abandonado por Deus, é que Deus virou o rosto para ele, é que ele caiu debaixo de maldição, é que ele é um pecador, está perdido. Quando não é isso, Deus conhece os nossos defeitos e falhas que cometemos todos os dias. Mas aquele que foi a Cristo nunca será lançado fora. Você acredita nisso? Porque foi dado por Deus, trazido por Deus. Então existe uma obra de Deus além da nossa visão de trazer as pessoas a Jesus, centralizar tudo em Jesus Cristo. Mas continuando, e depois ele diz no versículo 38: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade de Deus? E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus é que ninguém se perca. Então muitas vezes a pessoa pensa que o poder de se perder ou não está nas suas próprias mãos. Não está. Está na mão de Jesus Cristo. E se eu fui dado a Ele, você também, ninguém, nada vai nos arrebatar das mãos dele. A gente pensa assim, que Deus nos salvou e falou assim: agora se vira, anda na linha, porque senão você está condenado. A gente pensa que Deus nos salvou e Ele nos atirou assim e fala: se vira, sustenta tudo aí, porque senão você está perdido. Não, Deus nos salvou. E Deus sabe que nós somos incapazes de sustentar a nossa salvação por conta própria. Você não pode esquecer isso. Você pensa que você é crente porque você quer? São seus esforços, né? A tua santidade, você jejuou muito, Deus olhou para você, esse aqui jejuou muito, ele é um pouquinho melhor que aquele. Não! Deus sabe que nós somos incapazes de manter a nossa salvação. Olha hoje o que se passou na sua mente. Só foi coisa pura, né?
Se você teve um pensamento impuro hoje, já era, você já está perdido. Você teve? Não me responda. Então você já está perdido. Mas Deus sabe que nós somos incapazes de sustentar a nossa salvação. Nós temos que andar na linha. Mas Deus nos mantém na presença dEle. Ele nos atraiu, nos deu a Jesus. E nenhum daqueles que foi dado a Jesus Cristo, isso é o poder do Evangelho. Jesus não vai te deixar perder. Você acredita nisso? Você pode fazer um montão de coisa errada, não querendo, errar num monte de coisa, mas você não será perdido, porque Jesus não perde ninguém. Nunca vai perder ninguém. Ele é poderoso. Ele é o nosso Salvador. Continue. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ele está falando isso para um pessoal incrédulo que é contra ele. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz desceu do céu? Eles não acreditavam em Jesus Cristo. Agora olha o que Jesus Cristo responde. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim. Presta atenção. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Então quem é que traz a pessoa a Jesus? É o Pai. Jesus está diante de um povo que está rejeitando ele, não crê. Então ele fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é Deus que traz a pessoa Jesus Cristo. É Deus que vai fazendo obra de anos. Às vezes Deus fica fazendo obra no coração de uma pessoa 10 anos e ela não crê. Ela nem sabe de nada da verdade, mas num determinado ponto da vida dela se completa a obra de Deus e essa pessoa vai ser trazida pelo Espírito a Jesus Cristo. Você acredita nisso? Deus vê a obra num âmbito mundial. Ele vê a salvação no âmbito mundial. Nós estamos aqui num bairro com uma cabecinha pequena, ou então vem num programa de televisão onde tudo gira em torno de uma pessoa como se ele fosse Deus, e não estamos vendo uma obra mundial, é que Deus traz a pessoa a Jesus Cristo. Acredita nisso? Sim ou não? E ele diz: ninguém pode vir a mim, versículo 24, se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este pão que desce do céu, este pão que desce do céu, para que todo aquele que comer dele não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Olha que coisa horrível. Jesus está falando que ele daria a carne dele para ser comida. Está falando para judeu que era proibido de comer carne. Isso é uma pregação espiritual, mas um monte de gente na carne para entender algo muito profundo. E ele continua dizendo: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Responderam Jesus: em verdade vos digo, quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. O que Jesus está... Primeiro ele se apresenta como um pão, depois ele fala como comer a carne e beber o sangue. Introduzir isso. É justamente nisso que Deus implanta em nós a natureza divina. É se alimentar. Cristo é o nosso pão. O pão que traz a vida eterna. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É o que nós vamos ler. Olha lá, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então quem de mim se alimenta,
por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, e nada semelhante ao que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, viverá eternamente. Então, o que a ceia expressa também, nós vamos comer esses elementos. Então, na morte do Senhor Jesus, Ele transferiu para aquele que crê a natureza divina. Nós comemos de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, pela fé. Ele se introduz em nós, assim como um pão natural se transforma em carne da nossa carne. Nós estamos unidos ao Senhor, nós somos um só espírito com o Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui 1 Coríntios 5, né? Vamos lá, 1 Coríntios 5. É 1 Coríntios 6, ele diz assim no versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós estamos unidos ao Senhor, e nós somos um espírito. Isso quer dizer que o nosso espírito humano nascido de novo é um com Jesus Cristo. Nós estamos muito entrelaçados. Ele é como se Ele se transferisse em nós e nós nele. Então nós somos unidos a Ele, somos um espírito com Ele. A natureza divina está em nós. Você pode falar assim: pastor, eu não sinto a natureza divina. Sabe por quê? A natureza divina, ela está no profundo do nosso espírito. Nós temos uma alma muito agitada, inquieta, intranquila, que pensa muito, um nervo que sente muitas coisas. E a alma é como uma luva, é como se o seu espírito fosse a sua mão. E a tua alma é uma luva que encobre a tua mão, não é? A alma, ela está sobre o espírito. Então muitas vezes nós não temos tanta consciência da natureza divina que habita em nós. Por quê? Porque ela está encoberta com uma alma agitada que se preocupa. Ela está encoberta com um mundo emocional doente que todos temos, agitado de um lado para outro, intranquilos, que nem para dormir às vezes descansa direito, que a mente continua trabalhando. Então essa alma encobre essa manifestação profunda da nossa natureza divina, do nosso homem interior. Parece que ele nem existe, mas ele está dentro de nós agora, vivo, nascido de novo, uma nova criatura. É isso que nós somos, é isso que nós queremos, é isso também que a ceia expressa. Deus implantou em nós a natureza divina. Acredita nisso ou não? Agora, quando o diabo olha para um crente que sabe isso, que crê, ele fica atormentado. Por quê? Porque ele sabe que esse que é nascido de Deus, Deus guarda, e o maligno não pode tocar nele. Você acredita nisso? Mas vamos continuar, vamos para outro texto agora. Vamos agora para João capítulo 12, onde Jesus cita um versículo muito importante que convém nos atentar aqui. João capítulo 12, a partir do versículo 20, os gregos que buscavam sabedoria, eles viram que Jesus era muito sábio, e eles queriam conhecer Jesus, queriam ver Jesus. Então vamos ler desde o 20. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era um dos discípulos, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. Então, quando você vai plantar lá uma semente de feijão, de trigo, você planta uma semente morta, um caroço, uma coisa morta, que perdeu a vida. Mas daquilo que é morto e você planta, aquilo produz uma planta que vai dar muitas sementes e frutos semelhantes àquilo que foi enterrado e plantado ali naquela terra. Então Jesus Cristo disse: Ele é o verdadeiro grão de trigo que veio na terra. Se ele não morresse, não fosse para a cruz, não daria fruto. Então ele tinha que morrer. Se ele morresse, ele produziria, ele seria a forma dele
transferir a vida dele para todo aquele que crê. Então ele colheria e produziria muito fruto. Então eu vou ler de novo, versículo 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então nós somos grãos, somos frutos da morte. Se ele ficasse vivo, ficaria só. Mas na sua morte foi o único jeito dele produzir muitos outros grãos, muitos outros frutos e transferir. Veja bem, o fruto novo que nasce daquele grão que morreu traz a mesma natureza, a mesma qualidade, o mesmo tipo, não é nada diferente. Então, através da morte dele, ele produziu todos nós e trazemos no nosso espírito a natureza divina de Jesus Cristo. Você acredita nisso ou não? Vamos ler outro texto. Vamos lá para segunda de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler ali versículos 3 e 4. Que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha, veja bem, pelo poder de Deus nos tem sido doadas, já foram, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Conhecimento completo de quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, o que é um coparticipante? É participante junto com Cristo, para que por essas maravilhosas e grandes promessas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. Então, através de tudo aquilo que nos foi doado em Cristo, nós nos tornamos junto com Cristo coparticipantes da natureza divina. Talvez para aquele crente novo, que ele está assim: olha, eu quero resolver os meus problemas, eu preciso mudar a minha vida, eu quero alcançar isso, eu quero um trabalho, essa palavra não sirva para nada. Porque o crente novo, ele está atrás de soluções, ele quer alcançar, correr atrás, resolver o problema, é só isso que ele pensa. Mas para aquele crente que já está 10, 15, 20 anos, já saiu das fraldas, já saiu daquelas primeiras coisas, de correr atrás de Deus só por interesse, já descobriu a vida no Espírito, saber que nós somos portadores dessa natureza divina, doadas através das promessas que vieram em Cristo para nós, é a coisa mais maravilhosa. De vez em quando eu paro, não é? E fico pensando nessa natureza divina. Que mundo nós vamos herdar na eternidade? Como nós vamos ser projetados num mundo sobrenatural, num reino inabalável, e ver e ouvir coisas que nós nunca vimos e ouvimos, naquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. E eu vejo outra coisa, eu vejo que a igreja só anda no nível humano, ela está atrás das coisas do mundo, só atrás das coisas do mundo, alcançar aquilo que é do mundo, aqueles testemunhos do mundo, aquelas coisas rasas ainda. E parece que uma boa parte não foi despertada para a eternidade, para aquilo que nos aguarda, onde nós vamos ter um corpo glorificado, imortal, nunca mais morrer. Acredita nisso ou não? Então essa natureza divina já está em nós, já está em nós. Agora, como isso foi possível? Na velha aliança ninguém nascia de novo. Você pode ver que não existe ensino de novo nascimento no Velho Testamento. Mas na nova aliança, aqueles que o receberam, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus Cristo disse: o que nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Olha aí a nova vida. Tem a natureza divina dentro dele. A eternidade está dentro de nós, e nós vamos viver nessa dimensão que para nós vivemos só pela fé. Nós vamos vê-la realmente. Vamos ver, isso nós vamos enxergar com os nossos próprios olhos. Agora, isso se tornou possível por quê? Porque na cruz Jesus morreu, ele foi o sacrifício perfeito, o último sacrifício
da velha aliança, acabaram-se os sacrifícios. Porque se alguém disser que qualquer pessoa tem que fazer um sacrifício, que sacrifício gera milagre, isso é uma frase bonita, porém grandemente mentirosa. Porque o que gera milagre é o sacrifício da cruz, não é o sacrifício humano de alguma oferta que alguém possa dar. Vocês entendem isso ou não? Então, através desse sacrifício da cruz, é que se tornou possível nós nascermos de novo. Então, quando eu tomo a ceia, eu vou trazer à memória a morte do Senhor. Ele morreu, por isso Ele pôde implantar em mim a natureza divina. Eu sou uma pessoa salva nos dias de hoje. Aceita isso. Então, quando você estiver tomando a ceia, não peça nada, você vai trazer isso na mente. Olha, Jesus morreu e gerou em mim uma nova vida. Eu sou uma pessoa que sou coparticipante com Cristo da natureza divina. A igreja está num nível muito elevado, num nível espiritual muito acima dessa coisa mediana e baixa que você tem visto como igreja, não é? Só resolve o problema, só alcançar aquilo, só buscar aquilo, só conquistar aquilo, não é? Ele está muito acima dessa coisinha pequena e mediana. Ela é a noiva sendo preparada para o Espírito Santo, para o grande casamento daquele dia, onde nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares para sempre. E nós vamos entender o que Paulo disse: vocês ressuscitaram com Cristo, lá em Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, o que vai acontecer? Quando Ele se manifestar, vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então Paulo leva o pensamento deles lá, e fala: pense naquilo lá. Não fica voltado só com uma mentalidade terrena, pequena. Pense nas coisas lá do alto, busque o que está lá onde Cristo está sentado à destra de Deus. Porque vocês morreram, a vossa vida está oculta. Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ninguém pode tocar na nossa vida, acredita nisso? Está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Ele se manifestar, nós seremos manifestos também com Ele. De que forma? Em glória. Acredita nisso? Sim ou não? Então vamos participar da ceia. Eu quero chamar o Rodrigo. Vem cá rápido, Rodrigo. Vamos todos ficar em pé juntos agora e vamos terminar. Senhor, obrigado pela presença de todos esses meus irmãos, desses visitantes. A tua bênção já está sobre todos eles. Que esta semana eles tenham uma semana de paz, de sabedoria, de alegria, de convicção e principalmente, Senhor, de revelação da tua palavra. Guarde a todos, Senhor, em todos os aspectos das suas vidas. Assim oramos, crendo pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então fala para o teu irmão: vai em paz, meu irmão, uma boa semana. Vai em paz, uma boa semana.